Fala galera que se liga com a Rede CSF, estamos no ar com mais uma entrevista do Rede CSF Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Jorge Lucas Gonzaga. Ele tem 25 anos e faz engenharia mecânica no IFBA, na Bahia. Hoje ele está na Alemanha cursando engenharia automotiva na Hochschule-Zwickau e trabalha na Audi. Discutir um pouquinho mais com ele sobre a sua experiência na Alemanha e entender como que ele foi parar na Audi. Mas antes, solta a vinheta, editor. Aí, ô Jorge, conta pra gente um pouquinho da sua vida aí, antes de ingressar na faculdade, que caminhos te levaram a cursar engenharia e por que engenharia mecânica e quais eram suas perspectivas desde antes de começar a sua carreira acadêmica? Quando até os meus 16, 17 anos de idade, eu não era um ótimo estudante, não. Eu tinha um talento para física e matemática, não tinha muita noção do que fazer, não. Na verdade, eu não tinha ideia nenhuma do que fazer. Meu pai era formado em engenharia, eu sabia que era bom em matemática. Eu acho que minha resposta é a resposta padrão da maioria do pessoal que faz engenharia. Eu era bom em matemática, não tinha muita noção do que fazer. E engenharia mecânica porque, assim, desde moleque eu sempre gostei de carro e engenharia mecânica é uma engenharia mais geral. E aí eu decidi entrar em engenharia mecânica, mas não teve, assim, uma história de inspiração, de eu sou fã, desde pequenininho eu queria fazer isso, não. Jorge, e como que foi a decisão de fazer o CSF justamente na Alemanha? A gente sabe que a Alemanha é um país sensacional e tal, mas nem todo mundo fala alemão, né? E você foi para diferente do seu também, né? Conta pra gente essa Não, foi o seguinte, quando eu comecei a faculdade, eu coloquei uma meta na cabeça. Eu falei assim, ó, vou sair da faculdade, contando com português, eu quero falar 4 línguas. Eu já falava inglês, sabe? eu falava assim, vou aprender mais 2, até me formar. Como eu estava fazendo engenharia, o alemão é um país de engenharia. Eu tenho um conhecido meu que ele fala o seguinte, só existem 4 tipos de carro. Os japoneses, os alemães, a Ferrari e a Lamborghini. Quando eu comecei a faculdade, no primeiro semestre eu não estudei língua nenhuma. A partir do segundo semestre eu comecei a estudar alemão. Eu já sabia que eu queria ir para a Alemanha, eu não sabia como e quando. E aí um amigo meu estava para ir para a Geórgia, nos Estados Unidos, pelo CSF. Primeiro edital do CSF, quando surgiu, ninguém sabia de nada, não tinha nem ideia que existia. Aí ele me explicou, tem um Ciências e Fronteiras e tal. Como eu já sabia falar inglês, eu não queria ir para a língua inglesa. Eu queria ir para a Alemanha, que eu estudava num país que é incrível na parte de engenharia, e aperfeiçoava a língua alemã. Só que meu alemão era muito ruim, eu estava estudando, mas era assim, era 2 vezes por semana, tal, naquele esquema. E no começo eu não falava nada de alemão. Eu arriscava umas frases assim, mas falava muito pouco. E eu não queria naquela época, porque eu falei assim, pô, se eu for agora eu não vou aproveitar nada. Eu vou chegar na aula e vou boiar. Aí eu vou ficar sem entender nada na aula. Depois de uns 2 meses disso, um primo de meu pai, que é professor da faculdade, estava lá em casa e começou a falar com meu pai sobre o CSF, que existia e tal. Meu pai me chamou, falou, pô, você tá sabendo disso aí? Aí começaram a me incentivar para fazer, e eu falando que eu queria esperar um tempo, porque meu alemão não estava bom, não sei o que, só que continuaram incentivando. Eu falei, tá bom, vou arriscar aí logo então. Acontece que eu recebi um e-mail do DAD, da CAPES, dizendo que eu fui homologado, que eu tinha 1 semana para escolher as faculdades e traduzir os documentos, e enviar tudo. Qual que eu vou? Aí tinha um filtro, eu só escrevi assim, Automotive Engineering. Aí apareceu algumas lá, aí eu já selecionei entre as que ofereciam engenharia automotiva. Aí eu fui lendo lá e tal, aí eu vi a Zwickau, foi a que eu gostei mais. Eu vi que tinha na Alemanha essas faculdades tinham um renome na área automotiva. E aí eu me candidatei para ela e para mais outras 2, só que ela foi a primeira. Aí acabei sendo chamado para ela. Por que a Hochschule-Zwickau, aliás, onde que fica essa universidade com um nome tão difícil? Bom, por que Zwickau? Porque ela oferecia um curso de engenharia automotiva que era muito bom. E foi o meu critério principal para ir para a Alemanha. Eu falei assim, quero estudar engenharia automotiva. Eu podia ir para lá e fazer engenharia mecânica, e fazer as matérias de engenharia mecânica para poder depois aproveitar no Brasil. Só que eu falei, pô, se for para estudar essas matérias que eu vou estudar no Brasil, é melhor estudar em português que eu até entendo mais. Eu queria ir para a Alemanha para estudar um negócio que eu não ia ter a chance, entendeu? Estudar as matérias que eu não ia ter a chance de ver no Brasil. E aí, com essa Zwickau
era uma das que eu vi que tinha renome nesse curso específico de engenharia automotiva, eu escolhi ela. Você citou que você procurou dar uma ênfase maior àquilo que você não iria ver aqui no Brasil, né? Mas que tipo de matérias? As matérias que eu fiz, que eu achei mais interessante, que eu não achei no Brasil, por exemplo, célula de combustível, acústica e ondas no automóvel, métodos de desenvolvimento de produto, acho que eu posso traduzir assim. Essa foi muito interessante. O semestre inteiro, a matéria, a sala foi dividida em grupos e a gente tinha que fazer um projeto de uma bicicleta com bateria elétrica, uma bicicleta elétrica. Essa era a matéria. A gente tinha uma matéria importante também que era de motores alternativos. Motores alternativos e alterações que poderiam ser feitas no motor para melhorar o desempenho, a eficiência e diminuir a poluição. Análise do processo do motor, quando o motor está trabalhando, o cilindro está trabalhando, está ocorrendo a exaustão, a combustão, o que é que está ocorrendo, como é que você pode, qual é a pressão lá dentro, o que é que está ocorrendo lá dentro. Então, quando você faz essa análise, você entende melhor e consegue aplicar melhorias. Então, a gente teve uma matéria de analisar a ciência que ocorria dentro do motor, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que eu nunca vi no Brasil. Assim. Você vê de forma geral, termodinâmica, mas você não vê especificamente ele falar de uma acústica de carro quando o motor está ligado, como é que vibra o banco do motorista, entendeu? Como é que vibra, qual a vibração do volante quando você está fazendo uma curva. Você não vê esse tipo de coisa no Brasil. É à toa que os caras sabem fazer carro, né? E como que foi a chegada na Alemanha, a prováveis dificuldades com o idioma que você ainda estava aprendendo? A chegada na Alemanha, no começo o idioma, porque já conseguia falar, já conseguia fazer frase, mas é aquela outra coisa. Eu pensava a frase na cabeça, em português, traduzia, repetia 3 vezes na cabeça, tá bom, aí eu falava para alguém. Era bem lento. Aí eu cheguei, depois de uns 2 dias, eu comecei o curso de alemão, na cidade de Dresden. Aí fiz 2 meses e meio de curso de alemão, depois mudei para a cidade de Zwickau. Você pergunta onde ela fica no estado da Saxônia, que é bem oeste, ela faz parte da Alemanha Oriental. Alemanha Oriental, né? Isso, basicamente importante lá tem a Volkswagen e a faculdade, isso aí. Ah, mas tem uma coisa importante da cidade, a Audi foi fundada em Zwickau, e a Audi, ela foi fundada em Zwickau, só que quando a Alemanha Oriental, quando teve a divisão da Alemanha, comunista e capitalista, como o governo comunista era muito, muito ruim, a Audi decidiu mudar. Aí ela saiu de Zwickau, onde era sede, e mudou para Ingolstadt, que até hoje é a sede. Ingolstadt é uma cidade que fazia parte da Alemanha não comunista. Como é que foi chegar na Audi? Você imaginava, pô, vou para a Alemanha, aí eu vou chegar lá, trabalhar na Audi? Não imaginava, porque assim, eu no Brasil, eu não tinha feito nada de especial. Eu vi um monte de gente que tinha feito pesquisa, equipe de tudo, e já feito tudo de tudo. Só que eu sempre fui muito esforçado. Eu falei assim, bom, eu tenho pelo menos meu esforço tá garantido. E eu queria fazer um estágio, mas eu nunca diria assim que eu faria na Audi, ou na BMW, ou na Porsche, algo do tipo. A faculdade tem uma estrutura incrível, tem integração com a empresa, eu via gente das empresas como BMW, Audi, indo dar palestra lá, eu participei de congresso com palestrantes da, sei lá, Toyota, da Porsche, da Volkswagen, Tesla, e eu comecei a ver que, tipo assim, eu tinha muito professor que tinha trabalhado para Ferrari, por exemplo, para Audi. Eu comecei a ganhar confiança que aquilo estava muito mais próximo de mim do que eu imaginava. Eu comecei a perguntar a alguns amigos meus que já tinham feito e tal, e aí eu falei, pô, vou tentar. A diferença do Brasil para a Alemanha, para o estágio, se uma empresa abre vaga de estágio no Brasil, se ela abre 15 vagas, ela vai dizer para você se inscrever para fazer estágio na empresa, mas ela que vai dizer o que é que você vai trabalhar lá e tal. Na Alemanha, quando você vai procurar vaga no site da empresa, vai estar lá vaga por vaga, dizendo o que é que você vai fazer. E aí dizia os pré-requisitos do que você ia fazer. Aí eu comecei a ver que eu me encaixava. Aí eu falei, vou mandar. E eu imaginava também que essas empresas tinham interesse em brasileiro, que, por exemplo, a Audi está montando uma fábrica em Curitiba, a BMW acabou de montar uma fábrica em Santa Catarina. Eu mandei currículo para BMW, para Porsche, para Audi, para Mercedes e para Bosch. Até que eu fui chamado para entrevista na Mercedes e uma na Audi.
Aí a da Mercedes não deu certo, aí a da Audi deu certo. E ele até perguntou um negócio por que trabalhar na Audi, aí eu falei que eles ficam, e falei uma história interessante que ele até gostou, porque a Audi começou no Brasil com o Ayrton Senna. A Ayrton Senna que levou a Audi pro Brasil. Aí quando eu falei isso pra ele, que eu era fã de Ayrton Senna e tal, aí ele gostou, ele falou, pô, achou interessante eu ter essa ligação emocional com a Audi, assim. Muito legal. Quanto tempo você trabalhou na Audi? E o que você fez 6 meses. exatamente, seus contatos lá pro futuro? Como é que foi essa experiência lá dentro de uma empresa do calibre da Audi? Então, foi absolutamente incrível. Às vezes eu andava assim pela Audi e eu passava o estacionamento inteiro da Audi, eu olhava assim, pô, R8, Lamborghini que é junto com a Audi, e eu falava assim, pô, onde é que eu tô, cara? Eu trabalhava na parte de projeto de estampagem, que é basicamente os projetos das peças que vão na carroceria do carro. Por exemplo, o paralama, o capô, o teto, as portas. Porque tinha o pessoal, era bem dividido isso assim. Tinha o pessoal que era a parte do design, só que o pessoal do design eles não são especialistas em carro. Eles fazem como eles acham que o carro fica bonito. Depois chegava pra gente, e a gente que fazia os testes na estamparia para ver se dá certo, para ver se a medida dá certo, para ver se a peça encaixar, para ver se o material resistia. Legal, legal. Então quer dizer que se eu quiser comprar um carro na Audi agora, é só falar que eu sou seu amigo que eu consigo uns 30% de desconto. Tem que se trabalhador da Audi tem desconto de 30%. Ô Jorge, eu queria te perguntar sobre como você se vê daqui a 5 anos, sua perspectiva de futuro após a formatura, onde trabalhar ou onde você quer estar e o que as dicas que você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo, porque você conseguiu um estágio muito interessante, uma oportunidade que poucas pessoas conseguem e muita gente tem essa dúvida de como conseguir isso, como alcançar um estágio tão diferenciado na mobilidade. Primeira coisa, se o pessoal quiser dica, alguma coisa, pode contactar o pessoal do Rede CSF, passa meu e-mail, meu Facebook e pode perguntar o que precisar. Em relação à expectativa do futuro, quando eu estava na Audi, depois que acaba o estágio, você recebe mais ou menos um boletim com as suas notas, do seu desempenho na Audi. Tem umas notas muito boas, em muitos dos casos nota máxima, e depois recebi uma carta de recomendação do meu chefe, e quando eu saí de lá, o chefe falou assim pra mim, ó Jorge, gosto muito de você e tal, o dia que você quiser voltar para cá, entre em contato, o dia que você quiser trabalhar em qualquer Audi. Então assim, depois que eu fui para a Alemanha, trabalhei na Audi, muitos postos se abriram. Eu pretendo manter na indústria e na área automotiva. Eu preciso botar o pé no chão e entender o que foi todo esse processo, mas assim, muitos postos se abriram. Muita gente vai pensando assim, pô, não vou fazer intercâmbio que eu vou perder um ano, quero me formar logo. Mas o Brasil está numa situação está se complicando um pouco. Então, eu recomendaria às pessoas que se tornassem engenheiros diferenciados. Se formar sem ter uma coisa especial no currículo, não vale muito. Então, não vá com a sensação de que vai perder um ano, porque vai ser a experiência mais incrível da vida, você vai conhecer as melhores pessoas da sua vida. Eu vejo também que muita gente chega no país até motivado para estudar, para aprender, para fazer coisa, para participar. Só que quando chega tem o baque do choque cultural, assim, a faculdade tem outro sistema, é outra língua, às vezes você vai lidar com gente sem paciência, que não quer te explicar como é que funcionam as coisas, porque você é estrangeiro, acha que você é meio bobo, e aí acaba no meio do processo se estimulando e perde o foco do que foi fazer lá. Então eu recomendo também que as pessoas não percam o foco, sabe, assim, mantenha o sonho, nunca esqueça do que foram fazer lá. Você está recebendo um investimento do governo, é uma oportunidade única você conseguir viver num país estrangeiro sem preocupação financeira, jogue duro, assim, procure fazer network, conhecer gente, se aplicar, você pode, sabe, assim, a gente que é brasileiro não está atrás para ninguém, assim, a gente não pode ter esse complexo de inferioridade, que a gente é um país semi-desenvolvido e que vai para a Alemanha, o pessoal sabe mais que a gente, que no fundo eu, trabalhando na Audi, na universidade, eu via que a única coisa que eu tinha menos que o pessoal é que eu falava menos alemão que eles. Vá para lá, faça o seu que vai valer a pena. Show de bola, Jorge. Jorge, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Logo, logo a gente vai ter vários brasileiros trabalhando na Audi. E
você continue inspirando as pessoas e realizando seus sonhos aí e trazendo muito resultado bacana pra gente. E nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do Rede CSF Entrevista. Até lá!